Você tem medo de serpentes? No vídeo passado eu falei sobre alguns medos e fobias estranhas, mas eu também citei alguns medos comuns à maioria das pessoas, como o medo de altura, o medo de escuro, o medo de aranhas e o medo de cobras. Então, se você quiser saber mais sobre as lendas de uma cobra gigantesca da floresta amazônica, cujo corpo era mais grosso do que um tronco de árvore e ela podia chegar a quase 15 metros de tamanho, fica ligado nesse vídeo aqui. Mas, se você é daquelas pessoas que tem muito medo ou fobia de cobras, então esse vídeo não é para você. Está avisado. Antes de eu falar sobre essa serpente quase mitológica das florestas amazônicas, por favor, deixa aqui a sua curtida no vídeo, isso ajuda bastante e para você é só clicar aí, um cliquezinho de nada, não faz nem diferença. Além disso, se você gosta dos tipos de conteúdo que eu trago aqui, conteúdos de suspense, de terror, de true crime e de mistérios do além, então não deixe de se inscrever no canal. Eu estou numa corrida a 1 milhão de inscritos e a sua inscrição significa um passo de cada vez. Você gosta de assistir filmes de suspense e de terror? Sabia que eu tenho um filme de terror completo aqui mesmo no YouTube? É isso aí, o filme inteiro tá completinho aqui no YouTube, tem apenas 8 minutos e fala sobre um porão e uma garotinha e não vou falar mais senão é spoiler. Então se você se interessou e quiser assistir, clica aqui no card que está aparecendo. Não se esquece de curtir esse vídeo também e de dar seus comentários sobre o que você achou, beleza? Já se inscreveu? Já curtiu o vídeo? Então vambora! Agora, imagina que você está numa floresta, acampando ou fazendo algum tipo de trilha, quando de repente você vê alguma movimentação estranha nas folhas ali na frente, nos arbustos, próximo do chão. Você se aproxima um pouco mais e olha na direção do chão onde estão esses arbustos, que é de onde veio o som. Então você repara que em meio às folhas caídas das árvores, ali tem uma cobra. História verdadeira, já aconteceu comigo enquanto eu fazia uma trilha na praia. É assustador. A pele dessa cobra que você está vendo ali bem na sua frente, ela tem tons de verde escuro, de marrom e de preto, que chegam até a se camuflar com a floresta atrás dela e ao redor. Talvez por isso você quase não notou ela ali, exceto talvez pelo brilho da lanterna que é refletido nas escamas que cobrem todo o corpo do animal. Você naturalmente pensa em se afastar bem devagar, que é para não chamar a atenção da cobra, mas com um medo crescente dentro de si, você repara que não era apenas uma cobra, e sim só a ponta da cauda dela. A cobra inteira, escondida além nas folhas da floresta, é mas muito maior. E quando você se vira para trás para sair correndo dali, você se depara com ela diretamente olhando nos seus olhos. É a maior cobra que você viu na vida, ela só pode ter saído de algum filme. O corpo dela é mais grosso do que os troncos das árvores ao redor e ele se enrola sobre si mesmo em curvas que parecem intermináveis. Ela deve ter quase 15 metros de comprimento e de pé ali te encarando fica bem mais alta que você. A serpente põe a língua para fora enquanto ela te olha fixamente nos olhos. Você pensa em correr para os lados, fazer alguma coisa para sair daquela situação, mas com um mínimo movimento a cobra abre aquela boca enorme e te engole de uma vez só. Essa, meus amigos, é uma cobra real. O nome dela é Titanoboa e é a maior cobra que já existiu na face da Terra. Entre caçadores, indígenas e todos aqueles que de alguma forma circulam pela floresta amazônica, correm lendas sobre cobras gigantescas que ficam à espreita entre as árvores, apenas aguardando alguma vítima desatenta para dar o bote e devorá-las. Algumas dessas histórias dizem que gibões
boias e sucuris chegaram a engolir pessoas inteiras e até mesmo bois inteiros. Essas histórias podem parecer até um pouco exageradas, mas até que algumas delas não são não, porque é comum encontrar na Amazônia cobras sucuris de 4, 5, 6 metros e até maiores do que isso. Para você ter uma ideia, essa cobra aí que está aparecendo no vídeo tem mais ou menos 6 metros. E quando ela engole uma vítima, uma presa, a pele ao redor da boca, da mandíbula e do corpo inteiro se dilata bastante, podendo chegar mesmo a ficar mais grossa do que troncos de árvores. Obviamente que há muitos relatos que são falsos e até fantasiosos, mas pelo que eu andei pesquisando, a maior cobra já encontrada no mundo é de uma espécie chamada Piton reticulada. Infelizmente ou felizmente, ela não é encontrada aqui no Brasil, e sim lá no sudeste da Ásia, mais ou menos. E ela media incríveis 10 metros de comprimento. Se você viu essa cobra do vídeo que media mais ou menos 6 metros, agora imagina uma de 10 metros. É um monstro, né? Um verdadeiro monstro. Mas e se eu te disser que tem uma cobra ainda maior do que isso? Dá uma olhada nessa comparação aí. Essa foto é uma comparação entre vértebras, que são aqueles ossinhos da coluna, entre uma cobra normal e a titanoboa. A vértebra menor pertence a uma piton comum encontrada hoje em dia. As pitons são famosas por chegarem a 5, 6 metros e, como eu falei, a maior encontrada até hoje tinha 10 metros. E a vértebra maior pertence à titanoboa, a maior cobra que já existiu. Titanoboa é uma espécie de cobra, na verdade, que nativa da América do Sul, das florestas tropicais. Essa vértebra da titanoboa foi encontrada em 2009 na Colômbia durante algumas escavações. Medindo o tamanho dela e fazendo as comparações com cobras atuais, dá para estimar o tamanho dela em incríveis 14 metros de comprimento. Veja bem o que eu disse, as cobras atuais têm 6, 7 metros e já são monstros gigantescos. A maior que foi encontrada tinha 10 metros. Agora, imagina essa titanoboa de 14 metros de comprimento. Essa sim é um monstro colossal. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para você. Essa espécie, a titanoboa, ela viveu há mais de 60 milhões de anos na Terra e hoje em dia já está extinta faz tempo. É isso aí, então não precisa se preocupar com você andando numa trilha e encontrar uma cobra de 14 metros. Afinal, as de hoje em dia só chegam a 8. 10. Depois de terem encontrado essa vértebra, esse fóssil, foram realizadas muitas outras escavações arqueológicas e, consequentemente, foram encontrados muitos outros fósseis dessa mesma espécie, titanoboa. Ela vivia nas florestas tropicais aqui da América do Sul, onde a temperatura não varia muito, fica entre 33 e 35 graus Celsius. E isso é importante saber, porque assim como as suas primas, as cobras atuais, a sucuri, a piton, a titanoboa também não conseguia regular sozinha a sua temperatura corporal. Então ela tinha que ficar em lugares onde a temperatura era, de certa forma, alta, né? Quente, 35 graus Celsius mais ou menos. Apesar de parecer um monstro devorador de dinossauros e de outras criaturas, os fósseis encontrados mostram que os dentes da titanoboa eram finos e serrilhados. Isso condiz com as cobras atuais, que têm alimentação baseada em peixes e jacarés. Acredite, no Museu de História Natural de Washington, nos Estados Unidos, os cientistas até chegaram a fazer uma reconstituição de uma titanoboa enquanto ela se alimentava de um jacaré. Dá uma olhada. É impressionante ver o tamanho disso e
É um pouco assustador imaginar que ela já caminhou ou serpenteou pela face da Terra. Agora, imagina um indígena, um caçador ou um mateiro andando pelas florestas amazônicas e se deparando com um fóssil disso, um fóssil desse tamanho da titanoboa. É fácil comparar esses ossos, esses fósseis, com as cobras naturais, as cobras atuais, e perceber que os da titanoboa são incrivelmente maiores. Isso pode e até muito provavelmente deve ter gerado muitas lendas sobre criaturas mágicas, folclóricas colossais, como por exemplo a Boiúna, M'Boituí, M'Boiguaçu e até o Boitatá, que é uma criatura aterrorizante que um dia eu vou fazer vídeo aqui no canal. Apesar da titanoboa já estar extinta há muitos e muitos milhões de anos, vale lembrar que as suas primas menorzinhas, as sucuris, as jiboias e as pitons, alcançam tamanhos de 5, 6, 7 metros e além. E não é difícil acreditar que essas cobras enormes podem sim chegar a engolir seres humanos. Então, se você estiver acampando, fazendo trilha ou desbravando a floresta, tome cuidado. E aí, depois desse vídeo você ficou com medo das cobras gigantescas que podem existir à espreita entre as árvores das florestas do Brasil? Se sim, então clica aqui no like, que é para eu trazer mais criaturas misteriosas e assombrosas das florestas aqui no canal, tudo bem? E se não ficou com medo, então clica no like aí do mesmo jeito, vai, por favor. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal também. Eu tô nessa corrida a chegar a 1 milhão de inscritos e a sua inscrição é um passo além, um passo muito importante. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter ficado até aqui e vejo você no próximo.